Bom dia, gente. E aí, como estão recebendo as pílulas ou sementes? Vamos chamá-las de sementes? Porque, afinal de contas, nosso grupo chama sementes. E nós precisamos verdadeiramente semear na nossa mente para que ela fique, que ela frutifique, né? Ontem falamos que o nosso cérebro é um sistema operacional onde tem vários aplicativos. Você identificou os aplicativos do seu cérebro? Você identificou as coisas que são vírus, que estão atrapalhando o seu crescimento? Essas experiências, essas tarefas que eu dou, elas são livres. Você pode ou não fazer, mas seria muito interessante você fazer para uma reflexão. Não é algo que você tem que mostrar para ninguém, mas é algo que você vai refletir na sua vida. Mas eu acredito que a coisa principal da nossa vida é termos, sabermos quem somos nós. Porque a partir do momento que sabemos quem somos nós, isso faz toda a diferença. Quem é você? Já parou para pensar quem é você? Olha só, Gênesis 1:26 diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse é você, esse sou eu. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Perceba que importância isso tem. Preste atenção, que importância. Você é a imagem e semelhança do Criador. Agora, para que ele te criou e para que ele me criou à sua imagem e semelhança? O verso continua dizendo: E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então, Deus nos criou à sua imagem, conforme a sua semelhança, para que nós governemos sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. E às vezes eu brinco e pergunto: você tem algum medo? Medo de barata? Você tem medo de qualquer coisa? Medo do escuro? Medo da infelicidade? Medo de não ser bem-sucedido? Deus falou que nós precisamos dominar sobre tudo. Então, nós precisamos romper com os medos, romper com essa insegurança, porque somos a imagem e semelhança do nosso Criador. E fomos feitos para dominar sobre tudo, para prosperar, porque só domina, só prospera quem domina. Porque o medo ele é paralisante. Então, muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa que vai ser muito bem sucedida, mas vem um medo e nos freia. E a Bíblia diz, né, Deus diz, que nós fomos criados para romper todas as coisas, assim como uma semente. A semente você coloca ela na terra e ela tem a obrigação, ela tem a necessidade de romper a terra, porque se ela não fizer isso, ela não se transforma numa árvore e muito menos vai conseguir dar fruto. Então, se a semente ficar embaixo da terra com medo de romper, ela nunca vai transformar-se numa árvore. Nós precisamos romper o medo para que nós frutifiquemos e frutifiquemos no reino de Deus. Nosso inimigo quer exatamente isso, que nós permaneçamos embaixo da terra como uma semente que teve medo de brotar, que teve medo de germinar, que teve medo de romper a barreira da terra. Então, a nossa tarefa de hoje é listarmos. Seria interessante você pegar uma folha, porque escrevendo você consegue tirar do cérebro e passasse o dia pensando também nisso. Quais são os medos que te impedem de prosperar? Quais são os medos que te impedem de prosseguir? Que medo você tem? Falar em público, medo de algum animal, medo de altura, medo de qualquer coisa. Quais são os medos? Cada um de nós tem medos que são aqueles aplicativos que nós falamos ontem, que foram colocados no nosso sistema operacional. E nós precisamos, de alguma forma, passar um antivírus e tirar, ou formatar, ou deletar, ou desinstalar esses aplicativos. Então, hoje, nossa tarefa é: quais são os medos? Quais são os medos que te impedem de prosseguir? Sejam eles pequenininhos, sejam eles grandes, porque, na verdade, o medo, dependendo do tamanho que ele tem, ele vira um monstro. Ontem eu estava falando com uma cliente e eu perguntei se ela tinha medo de barata e eu perguntei quantos centímetros tem uma barata. Aí ela olhou para mim e falou: perto de mim parece que tem 2 metros, mas tem poucos centímetros. Então, quais são os medos? Porque o medo é isso. Ele perto da gente, ele parece um monstro, mas ele é apenas um medo. Liste então hoje quais são os medos, quais são os medos que existem na sua vida e coloque do lado qual seria uma forma, somente uma, qual seria uma forma de vencer esse medo? Um beijo, gente, e um excelente dia para vocês.